Olá, paz seja com todos. Estamos iniciando a escola bíblica e aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus, buscar instruções para a nossa vida e fortalecer o nosso espírito, né? Porque quando aprendemos a palavra, temos o fortalecimento do nosso espírito, né? A paz para a irmã Rose, que já está sintonizada, e aos demais que vão chegando aí. Vamos fazer aqui uma oração e já ir para a introdução da aula de hoje. Soberano Deus, Pai amado, bendito e eterno, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos, meu Deus, que Tu abençoe nossas mentes, nossos corações para essa aula, para que possamos aprender e compreender sobre a Sua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz para o irmão Legilson também, sintonizado. Bom, estamos com a série Sabedoria Divina para a Vida Cristã e hoje aula número 4, que tem como título A Sabedoria Liberta da Preguiça. Vamos falar hoje sobre a preguiça, que é um mal aí, um pecado que acompanha muitas pessoas desde a infância até a fase adulta, e é necessário então romper com esse pecado, com essa limitação humana imposta pelo inimigo que atrasa a vida da pessoa, que impede a pessoa de prosperar, de crescer, de desenvolver, né? Então, show preguiça. É a aula de hoje. Nessa lição, nós vamos enfatizar os problemas causados pela preguiça, vamos também relatar as graves consequências da preguiça, vamos ensinar os conselhos bíblicos para vencer a preguiça. A verdade prática diz: vencer a preguiça é assegurarmos um futuro melhor na convicção que Deus está pronto a prosperar o caminho do que trabalha honestamente. O texto áureo está em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18, que diz: pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. A leitura está em Provérbios capítulo 6, do versículo 6 até o 11, e também Provérbios capítulo 24, versículos 33 e 34, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ele chefe, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no Éstio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Bom, hoje um tema que às vezes as pessoas acham que afeta apenas crianças, né? Mas ao contrário, começa na infância e acaba se alastrando por toda a vida, que é a preguiça. E nós precisamos vencer a preguiça, saber fugir da preguiça para que possamos assim prosperar. A prosperidade vem diante de muito trabalho. Quando se fala em prosperidade, se refere a tudo na vida. E o preguiçoso, ele não consegue avançar, o preguiçoso, ele não consegue desenvolver. Então, você pode observar que todas as pessoas na Bíblia que tiveram chamados eram pessoas ativas, pessoas produtivas, pessoas que trabalhavam, que estavam fazendo algum serviço e foram chamadas para Deus. Então, nisso você vê que Deus não conta com preguiçoso. Você pode observar também no ministério de Jesus, né, todos os discípulos que ele chamou e comissionou depois como apóstolos, eram pessoas que estavam trabalhando. Em todos os chamados, você pode observar ali no Evangelho,
todos que foram chamados estavam trabalhando. Então, no reino de Deus não tem espaço para preguiçoso, da mesma forma que na vida cotidiana, na vida pessoal, na vida profissional também não há espaço para preguiçoso. A paz também para o Oséias Peixoto, para a Luzia Santos, para a Diana, lá em Fortaleza, também irmãos e irmãs que estão aí acompanhando essa aula de hoje. Que Deus seja louvado e glorificado na vida de todos vocês. Bom, a preguiça, ela é uma aversão ao trabalho, ou seja, uma resistência ao trabalho. E é necessário romper com a preguiça, que as pessoas acham que é muito assim, uma questão de comportamento, né? Acham muito que é uma questão de comportamento ali, que depois vai passar. Não passa. Então é necessário, desde ali da primeira infância, já ir rompendo com a preguiça, né? A criança espalha os brinquedos para brincar, a mãe tem que ensinar que terminou a brincadeira, ele mesmo, a criança mesmo tem que recolher os brinquedos. Aí tem a mamãe dodói, né? Ai, tadinho do filhinho, da filhinha, vai lá e faz tudo, e a criança já começa a desenvolver a preguiça. E assim vai sendo para o resto da vida. Então, começa a dar os primeiros compromissos, as primeiras responsabilidades. A criança espalhou os brinquedos e ensina ela a recolher. Pode até não recolher correto, depois você vai lá, arruma certinho, mas pelo menos dê esse compromisso, essa responsabilidade. Né? O senso de ordenação, né? Tirou uma coisa do lugar, guarde. Esse tipo de comportamento, ele é muito importante para romper com a preguiça. Então, desde a primeira infância. A pessoa precisa já aprender que ele não vai ter a mamãe ali do lado o resto da vida para ficar de babá, né? Juntando e fazendo aquilo que é dever e obrigação da própria pessoa. Né? Essa pessoa não pode crescer assim. Então, logo ali na primeira infância, já tem que ir ensinando ter responsabilidades para poder vencer a preguiça. Né? Coisas mínimas, assim como aguar uma plantinha, deixa como responsabilidade da criança. Olha, essa plantinha aqui é responsabilidade sua, é você que vai ter que aguar, você que vai ter que cuidar dela, para ela já ir desenvolvendo o senso de produção, o senso de responsabilidade, para ter esse compromisso diário ali de ter uma ocupação. Você pode ver que as crianças do setor rural são muito diferentes das crianças urbanas, porque no setor rural todo mundo tem uma ocupação, né? E as crianças já nasce e cresce ali naquele ritmo e tem muitas coisinhas para fazer e as crianças acabam se envolvendo também e vai fazendo com que a pessoa já cresça ativa, né, para o trabalho. O irmão Legil está falando aí da internet, né? Realmente a internet ela é extremamente prejudicial. A internet ela distrai, ela toma o tempo, ela traz um relaxamento para a pessoa. Então, você, mamãe e papai, tenha controle da internet dos seus filhos, né? Não só crianças, mas os adolescentes, até mesmo os jovens, né? Tem que maneirar, saber os horários de pegar o telefone ali. Eu tenho o horário ali de pegar, abrir. Durante o dia eu vou vendo se tem alguma mensagem urgente, alguma coisa assim, mas no geral eu tenho um determinado horário para poder parar, para olhar, para ver, atualizar, responder aquilo que não é urgente, porque senão a gente acaba se distraindo o dia todo com isso. Então, a Bíblia ela tem vários ensinamentos contra a preguiça e é uma responsabilidade de todos educar as pessoas para romper a preguiça. Né? Semana agora que passou, fiquei sabendo de um caso de uma família onde o rapaz tem 30 anos de idade, nunca trabalhou, passa o dia todo em casa, porque a mamãe até hoje trata ele como bebê, dá tudo, faz tudo, então ele não se sentiu motivado ou estimulado a fazer alguma coisa na vida. Imagine, quando essa mãe morrer, o que vai ser dessa pessoa?
essa pessoa será um fracasso, será um fiasco. Então, esse excesso de cuidado acaba sendo prejudicial, porque não ensina a pessoa a viver. Imagine um homem de 30 anos, que já deveria ter a sua própria família, vivendo na aba da mãe, que até hoje trata ele como o bebezinho que precisa de tudo na mão. Então, assim, a preguiça ela é grave e ela é uma construção coletiva, porque todo mundo que está ao redor da pessoa contribui para a preguiça, né, do outro. Então é necessário também que todos que estão ao redor ensinam e aprendam a romper com a preguiça para que essa pessoa viva bem, né? Porque vai chegar um tempo da independência e essa pessoa vai ter que viver, né? A mamãe e o papai não estarão ali para sempre, e se estiverem vão envelhecer, né? Já não vão ter a mesma disposição física, e é preciso então ensinar cada indivíduo a viver. Então, desde a primeira infância já tome todos esses cuidados para evitar é, o desenvolvimento da preguiça, né? A preguiça ela é um problema que gera um pecado, que é o pecado da omissão, né? A pessoa torna-se uma pessoa omissa, não faz nada, deixa tudo para lá e delega tudo para outros e pronto, né? E tem que ser detectada, ao ser detectada, tem que ser rompida, né? Quando você perceber que certa atitude é preguiça, tem que romper. Tem que romper para o bem daquela pessoa, né? Para o bem daquela pessoa, para que ela possa se despertar para a vida, se desenvolver para a vida, crescer na vida e prosperar em seus caminhos. Em Provérbios 6:9 diz: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? A preguiça ela é um mal que atinge diretamente a vida financeira. Você pode ver que todo preguiçoso não prospera. Todo preguiçoso vive em crises, em dificuldade. Todos nós temos crise econômica, né? Todos nós passamos por apuros. Tem momentos que estamos bem, até sobra, tem períodos que aperta. Isso é, todo mundo acaba, de alguma maneira, vivendo algum tipo de dificuldade, né? Então, é preciso que romper com a preguiça para que essa pessoa possa crescer, desenvolver, para que possa estudar, para que possa alcançar uma profissão, para que possa aprender a fazer alguma coisa. É, Às vezes, eu fico vendo assim, às vezes aparece algum serviço para um filho adolescente, e aí a mãe fala: ai, meu filho não vai trabalhar fazendo isso, ah, meu filho não vai trabalhar fazendo aquilo. É importante trabalhar para que ele possa aprender, para que ele possa desenvolver, para que ele possa adquirir responsabilidade, aprender a conviver com outras pessoas. Não é nem pelo que ganha ou pelo que vai fazer, mas é pelo desenvolvimento da pessoa. Eu conheci uma família, né, que tinha uma loja de móveis, eram bem estruturados, bem sucedidos, e quando os filhos chegaram numa certa idade, assim, já de adolescentes, o pai determinou que ele fosse arrumar emprego, que ele fosse procurar emprego, mas ele não era filho do dono da loja, por que não foi trabalhar com o pai? Porque ele ia chegar lá com aquela mente de filho do dono. Então o pai preferiu que ele fosse trabalhar em outra empresa, como empregado em outra empresa, para aprender o que é uma relação de trabalho. Quando ele trabalhou um determinado tempo em outras empresas, aí sim ele voltou para trabalhar na empresa do pai, para trabalhar na própria empresa. Então, são assim casos que acabam servindo de exemplo de vida, né, para a pessoa aprender a se desenvolver, aprender a crescer, aprender a conviver com pessoas, aprender o que é submissão, o que é ser chefia, enfim, aprende de diversas formas, de diversas maneiras, né? A paz também para a irmã Lenilce e família, que Deus continue abençoando grandemente, né? Bom, a primeira parte aqui da lição é o sábio escritor de Provérbios, né, que é Salomão, ele exorta o preguiçoso, né? Ele dá uma sacudida no preguiçoso. A parte A diz: o preguiçoso é indisposto
Salomão mostra-nos o triste retrato do preguiçoso e sua conhecida característica, que é o sono. Em Provérbios 6, versículo 10, diz assim: um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Dormir é necessário, nós temos que dormir. Segundo recomendações de saúde, nós temos que dormir pelo menos 8 horas no intervalo de 24 horas. É o recomendável para cada um de nós. Só que tem gente que dorme muito mais. Tem gente que dorme 10, 12, 14 horas do seu dia, do seu tempo. Tem pessoas que dormem a noite e a manhã inteira, emenda. É preciso ter disposição, é preciso ter uma vida ativa, sair do comodismo, sair dessa preguiça, porque aqui o autor de Provérbios fala sobre o sono, e eu até brinco dizendo, né? Se tem uma coisa que dá sono, é dormir. Porque quanto mais você dorme, mais sono dá, né? Então, é preciso que você tenha um autocontrole. Se você está passando do horário, coloca um despertador, né? Aciona o despertador para que dê um horário e você acorde meio cambaleando, meio balançando, mas fala, não, eu tenho que estar de pé, não posso me entregar à preguiça. Então dormir é necessário, dormir é bom, dormir é recomendável, mas dentro do limite, dentro do limite. Passou do limite, desenvolve a preguiça e a pessoa torna-se uma pessoa improdutiva. Mente lenta, corpo lento, todo sonso, né? Então não dá, tem que despertar mesmo para a vida. Negligenciar seus compromissos é uma das características do preguiçoso e isso leva à crise financeira. Porque tem muitas pessoas que estão em crise financeira por falta de oportunidade, porque o mercado de trabalho não é favorável, porque teve uma doença na família, teve um problema na família e teve que descapitalizar, teve que gastar muito. Então, nisso aí é aceito, nisso aí é compreensível. Mas a pessoa está em crise porque não trabalha, porque não tem disposição, porque fica escolhendo o trabalho, aí não dá, né? Tem que fazer com que seja produtivo. Então, a primeira parte aqui fala que o preguiçoso é indisposto, ele não tem ânimo para nada, não tem vontade para nada, fica ali só escorado. E fala também que o preguiçoso é imprudente. O que é uma pessoa imprudente? Uma pessoa que não mede consequências, uma pessoa que não mede as causas e vive de uma maneira como se o mundo girasse ao redor dela. Sabemos que nunca faltará a pobreza no mundo atual, e em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, até fala sobre isso. Porém, no caso do preguiçoso, a crise econômica, a pobreza, o estado de miséria é resultante de sua imprudência e não de uma situação natural. Então existem pessoas que são tão preguiçosas que aprendem a viver pedindo. Não é errado a pessoa pedir quando ela tem necessidade. Não é errado, pelo contrário. É melhor que peça do que pegar escondido, né? Que aí é furto, é roubo. Aí não pode. Então, se a pessoa precisa de alguma coisa, tem alguma necessidade urgente, é importante que peça. Agora, o preguiçoso, como imprudente, ele vai viver à escora de alguém. Então, a pessoa vira pedinte, e aqui mesmo na cidade eu vejo alguns pedintes, assim, sinais em alguns lugares, e depois você vê essa pessoa em outro lugar, em outra ocasião, a pessoa não tem razão de estar ali pedindo. Você vê que a pessoa não tem nenhuma doença, não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhuma limitação. Ela está ali porque não quer trabalhar mesmo. E, e tem outros que dentro da família também não rende, não trabalha, fica só à escora de um, de outro.
esperando de um de outro. Se é uma situação de crise, se é um momento difícil que a pessoa está atravessando, sim, vamos ajudar. Se é um momento de dificuldade que a pessoa está passando, sim, vamos ajudar. Agora, se é fruto da preguiça, aí não dá. Aí tem que deixar com que a pessoa vá, deixar com que a pessoa caminhe, a pessoa ande e evolua. Esses dias no sinal vem um rapaz, né? Deve ter lá uns seus, beirando os 30 anos, pedindo, né? Quando chegou até mim, eu abaixei o vidro e falei, e ouvi ele falou, que eu preciso, eu estou pedindo aí, me dá uma ajuda aí, uma moedinha. Eu falei assim, eu não posso te dar. E vou te explicar por quê. Porque eu quero que você mude de vida. Eu quero que você saia dessa condição. E se eu te ajudar, você vai continuar nessa situação. Aí ele parou, olhou assim e concordou e falou que ele era viciado e que precisava mesmo mudar de vida e agradeceu pela sacudida que dei ali nele, né? Porque eu fui sincero e falei para ele, se eu te ajudar, eu vou estar te matando, eu vou estar permitindo que você continue do mesmo jeito que você está. Então eu não vou ajudar por isso. E ele entendeu e até conversou ali comigo um pouquinho sobre isso, porque a vida dele realmente estava um fiasco. Então, assim, você tem que identificar aonde é uma crise, aonde é um problema, aonde é uma dificuldade de um momento, e tem que identificar também aonde é preguiça. A pessoa acomodou, gostou daquela vida fácil e não quer mais saber de trabalhar. Então, vamos romper com isso aí, vamos quebrar isso aí, né? Deus abençoa a pessoa que é bem estabelecida, bem a pessoa estabilizada, e Deus abençoa também a pessoa mais pobre, né? A pessoa com menos recursos, a pessoa com menos estrutura. Todo mundo é abençoado, desde que trabalhe, desde que encare, desde que tenha disposição para fazer. Então tem que avançar, tem que fazer. Eu mesmo comecei a trabalhar ali com vendas, né? Aos 12 anos de idade. Já vendia, já tinha ali um dinheirinho, aos 14 anos também, e assim era. Porque para aprender a viver, para aprender a ter responsabilidade, né? Então, assim, não era aquela renda, não fazia aquele super salário, mas eu já sabia que era trabalhando que se adquiria dinheiro, né? Então, isso é importante, esse tipo de instrução, é importante esse tipo de formação, né? Não vai deixar a pessoa crescer vulnerável à preguiça. Pelo contrário, desde pequena a pessoa avança, a pessoa cresce, a pessoa... Eu lembro que eu tinha um sobrinho, hoje ele já é um homem adulto, né? Quando ele era criancinha, chegava na casa dele, aí ele falava, tio, dá uma moeda que eu vou lavar o carro, né? E pegava uma mangueira, ligava, jogava água no carro, não lavava nada, era uma criança, ele não tinha estrutura para lavar esse carro, ele só jogava água no carro, lá passava a mãozinha assim em algum lugar e disse que tinha lavado o carro. E eu até dava assim a gorjeta para ele, né? Dava a moedinha que ele pedia, porque ele estava trabalhando, ele estava aprendendo, ele estava desenvolvendo essa habilidade de trabalhar para ter uma renda ali. E era natural dele, ninguém ensinou ele a fazer isso. Pela própria ação de como ele foi criado, a própria educação que ele recebeu, ele ali logo na infância já percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa para ter algum dinheiro. E, e assim é importante incentivar a fazer, não que você vai condicionar seu filho, porque filho é diferente, né? Porque se você fizer isso com o filho, ele vai aprender a barganhar, vai aprender a cobrar tudo do próprio pai e da própria mãe, isso é arriscado, né? Você pode fazer com o outro, mas com o próprio filho você vai o quê? Vai dando responsabilidades, você vai dando pequenos compromissos diários para que ela foge da preguiça, para que saia da preguiça, para que possa crescer e desenvolver. Ensinar a arrumar a própria cama, mas você não vai conseguir, vai ficar tudo torto lá, mas pelo menos tenta.
arrumar a própria cama, guardar a roupa que chega da escola, colocar no lugar certo, guardar o calçado no lugar certo. Tudo isso é atividade que vai rompendo com a preguiça. Tudo isso são ações educativas que faz com que a pessoa aprenda. Ah, Quando adquirir uma idade assim que já tem uma segurança, lavar a própria louça que comeu, né? Lavar os próprios talheres que comeu. Quando é pequenininho, não, porque pode sofrer um acidente ali, né? Se cortar, se machucar. Mas quando já tem uma idade que já sabe, tem que dar essa atividade para que possa romper com a preguiça, né? Lavar o prato que comeu, arrumar a cama que dormiu, mesmo que não vai ficar bom, mesmo que tenha que lavar de novo, tem que ir lá arrumar a cama de novo, mas ensina para que possa romper com a preguiça, que a preguiça ela é desastrosa. A outra parte aqui do tópico 1 fala que o preguiçoso padece necessidades. O sábio escritor Salomão convida o preguiçoso a aprender com a formiga, exemplo de trabalho árduo e incessante. Capítulo 6, versículo 8, ele diz: prepara o verão o seu pão, na saga ajunta o seu mantimento. A formiga, o escritor de Provérbios, ele usa o exemplo da formiga. A formiga ela trabalha muito e prepara a sua própria comida. E quando chega o inverno, que ela não pode andar, que ela é pequenininha e leve, qualquer enxurrada para ela é um rio, né? Uma tempestade para ela é um mar. Então ela fica escondidinha lá no buraquinho, só comendo. Durante o inverno todo ela está ali comendo. Mas quando é o verão ela trabalha muito, muito, muito. E é um trabalho organizado, né? Certa vez eu estava observando as formigas carregando uma folha. E elas são organizadas, elas sabem qual sentido que devem carregar, para que lado deve ir, uma ajuda a outra. É, a formiguinha vinha de lá para cá e via as outras carregando aquela folha, ela identificou que a folha era muito grande, que precisava de ajuda, né? Ela ali já se predispôs, parou, ajudou as outras, e vinha outra também, e quando viu, estava cheio de formiguinha em volta daquela folha grande, todas levando lá para o buraquinho, lá para a casinha delas, para fazer alimento, para estocar alimento. E aí eu estava observando que, como a folhinha, o pedaço da folha era grande para elas, aí uma começou a cortar em pedacinho pequeno, as outras viram, foram cortando também em pedacinho pequeno e foram levando. Então elas são extremamente organizadas, e Salomão foi muito sábio em usar o exemplo da formiga para mostrar como o preguiçoso deve romper com a preguiça, né? Aprender a viver com as formigas para que possa romper com a preguiça. Devemos deixar a preguiça de lado e trabalhar enquanto é dia, né? Porque quando chega a noite, você vai repousar, a não ser que a sua profissão, né, trabalhe à noite. Por exemplo, vigilantes, tem outras pessoas que trabalham à noite, mas durante o dia dorme e descansa. Mas aqui se refere àquela pessoa que é acomodada mesmo, que não quer fazer nada, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, na segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve assim, né? Vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, já que o preguiçoso não quer trabalhar, não coma. Tem que ser produtivo, tem que ter alguma produção, tem que ter alguma ocupação. As formigas, parte 2 da lição, as formigas trazem preciosas lições. Vamos lá. As formigas é um grupo de, de, de seres impotentes, né, que são pequenininhas e frágeis. Se pisar em cima, morre, estraçalha ela toda. É muito frágilzinha, muito pequenininha, mas são determinadas ao trabalho, são firmes no trabalho. Trabalham incansavelmente enquanto há tempo, para que quando chega o período de inverno, que elas não podem sair por aí, senão qualquer gota d'água vira um rio,
e leva elas, então elas ficam quietinhas ali na casa. Então, é um grande exemplo para nós que devemos, enquanto é possível, trabalhe, junte e guarda. Tá? Nada de ganhou, o que ganhou essa semana vai no fim de semana e torra tudo na bebedeira, na balada, e na outra semana está sem dinheiro, aí trabalha de novo, chega no outro final de semana, torra tudo, bebe e faz farra, festa e fica e não junta nada, né? Então, ensine também seu filho e você mesmo aprenda a ser prudente. Se agora você está trabalhando e está sobrando, é, vai juntando dinheiro, né? Vai guardando dinheiro para um futuro. Né? Vai que mais para frente você vai passar um tempo desempregado, vai que mais para frente aparece uma doença, precisa de um tratamento, vai que mais para frente surge uma oportunidade de comprar alguma coisa assim por um preço muito bom e você já tem esse dinheiro guardado. Então sempre guarde alguma coisa, né? Sempre faça uma reserva, por menor que seja, por um valor menor que seja, mas faça uma reserva. Abra uma poupança e vai guardando ali. Ah, eu posso juntar só R$ 10 por mês, ok. Posso juntar R$ 100 por mês, ok. Imagine, né? Se você juntar R$ 100 por mês, em um ano tem R$ 1.200 guardado, mais a correção. Se juntar, é, se a pessoa pode juntar mais, juntar R$ 200 por semana, em um ano vai ter R$ 2.400 mais a correção. Então, vai juntando de pouquinho em pouquinho, quando pensa que não, você já tem aí um valor, uma reserva muito boa. É sempre bom ter uma reserva, é sempre bom. Então aprenda a controlar, aprenda a dividir bem a sua vida, aprenda a fazer uma reserva para que você possa fazer como a formiga. Quando chegar o tempo que não dá para trabalhar, um tempo difícil, você tem estoque, né? Você tem ali o suficiente para poder viver. As formigas trazem preciosas lição e uma delas é a organização. Provérbios 6, versículo 7 diz: a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Ou seja, a formiga ela não precisa de ninguém dando ordem. Ela já nasce sabendo que ela tem que sair para trabalhar enquanto é verão. É um instinto natural dela e desde pequenininha ela já trabalha muito, né? Até a fase adulta dela é uma vida curta, pequena para nós, mas para ela é uma eternidade, né? Cada dia para ela é muito tempo. E elas trabalham ali incansavelmente para que possam ter esse estoque, para que possa ter essa reserva. Embora não haja entre as formigas oficiais superiores ou dominadores, as mesmas são capazes, através de um esforço coordenado, cumprirem cabalmente e alcançarem as suas responsabilidades. Não precisa uma formiga dar ordem para outra, todas sabem qual é o dever delas, qual é a obrigação delas, o que elas têm que fazer. Então, assim, isso é o que? É uma instrução natural. Então, você tem que também ensinar, desde a primeira infância, o que é responsabilidade, o que é produção, o que é saber das suas obrigações e das suas responsabilidades. Então, todo mundo tem que estar ciente disso. As formigas trazem preciosas lições. Outra lição é a disposição para trabalhar. Você não vê uma formiga folgada, você não vê uma formiga na sombra, você não vê uma formiga escorada ali num talo de planta olhando as outras trabalhar. Não, pelo contrário. Vamos aqui ao exemplo que eu dei agora há pouco. Eu estava observando um formigueiro ali, uma correição, na correição, que é a fileira ali de formigas, e todas elas são solidárias. Se elas vê uma carregando alguma coisa que é pesada, ela vai lá e ajuda a carregar. Outra vez eu estava observando as formiguinhas carregando um grão de arroz. Né? Um grão de arroz para elas é um peso enorme, é um peso fora de série. E foi juntando formiga, juntando, e de repente estava preto assim de formiga e o grãozinho de arroz começou a se mover.
Tinha formiga embaixo, tinha formiga do lado, tinha formiga que passava por cima, mas todas estavam ali comprometidas em carregar aquele grão de arroz, né? Aí tem a outra que chegou e já foi cortando um pedacinho menor e carregando, outras viram, fizeram a mesma, cortaram um pedacinho menor e foi carregando, mas enfim, deram um jeito de levar aquele grão de arroz, né? São predispostas. E, e essa disposição para o trabalho é um grande exemplo para nós, que também devemos ter essa disposição. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa, e você está perto, vai lá e ajuda. Eu não estou ganhando nada por isso, não é meu trabalho, vai lá e ajuda. Não custa nada. Você precisa ter essa predisposição. Eu mesmo, quando vejo alguém fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo nada ali e estou perto, eu vou lá e ajudo. O que, que eu posso fazer aí para ajudar, né? Se é algum serviço que eu não sei, se é alguma coisa que eu não sei, o que, que eu posso fazer? Carrega isso aqui, segura isso aqui, ou seja, de alguma forma, ajuda. Não estou ganhando nada para isso, não é meu dever, não é minha obrigação, pelo contrário. É murmuração, né, irmão de Jesus? É murmuração. A pessoa acha dificuldade em tudo, acha barreira em tudo, isso não é para mim, isso não é minha obrigação, eu não tenho, não é eu que tenho que fazer isso. Isso é uma demonstração de preguiça, porque a pessoa predisposta, se você está carregando algo pesado, ela vem e te ajuda. Não precisa perguntar, e aí está pesado? Quer ajuda? Não, se está pesado, vai lá e ajuda, né? É, tem essa disposição de ajudar, de contribuir para que a pessoa vá. Ali no supermercado, uma pessoa cheia de sacola ali, carregando um monte de coisa, e eu ia com uma sacolinha só, vamos ajudar, peraí, que deixa, passa aqui um pouco aqui, deixa eu te ajudar a levar. Ajuda, leva. Você não vai ganhar nada com isso, mas isso é uma demonstração de que você rompeu com a preguiça, que você tem predisposição, que você é uma pessoa ativa. Isso é positivo para você, né? E não fique murmurando, reclamando, escolhendo serviço, escolhendo o que fazer, e muito menos subjugando. Isso não é para mim, isso é o outro que tem que fazer, isso aqui não sou eu que devo fazer, é o outro. Vai lá e faz, vai lá e faz. As formigas também, elas ensinam como lição trabalhar com sabedoria. Provérbios 6, versículo 6 diz: considera os seus caminhos e ser sábio. O preguiçoso, ele procura desculpa para tudo, né? O preguiçoso, tudo ele tem uma desculpa, né? Hoje o sol está quente, hoje está muito frio, hoje está ventando muito, hoje não tem vento. Agora é muito cedo, agora é muito tarde. O preguiçoso, ele sempre tem desculpa. E então é preciso que incentivar essa pessoa, se ela é grande, para ela sair da preguiça, instruir essa pessoa para sair da preguiça. E se é pequeno, ainda em fase de instrução, orientar e instruir para que rompa com a preguiça, para que vença a preguiça e possa ser produtivo, possa ser útil para a vida. Isso vai fazer bem para a própria pessoa. O preguiçoso, ele foge das responsabilidades, né? Provérbios 26, 13 fala sobre isso. Então o preguiçoso, ele está sempre fugindo da responsabilidade, ele está sempre achando uma desculpa, ele sempre está doendo aqui, está doendo ali, isso aí é muito pesado para mim, isso aí dá um jeito, carrega aos poucos, e, enfim, quem quer fazer não encontra desculpas, né? Não fica murmurando, falando, achando desculpa, achando interferências para poder deixar de fazer. Pelo contrário, o predisposto vai lá e faz. A parte 3 da lição diz: os males que a preguiça produz. Vamos ver. Provérbios 24, versículo 30 diz: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. O escritor de Provérbios, quando passou na produção de vinha, de uva do preguiçoso, ele viu o quê? Não tinha fruto, a planta estava com os ramos secos, estava cheio de erva daninha, né, que é aquele mato que nasce ali ao redor, em volta.
estava sugando a força da planta. Ele observou tudo isso e viu que aquela plantação era de um preguiçoso. Aquela plantação não estava produzindo porque estava mal cuidada. Então é visível quando você vê a vida de um preguiçoso, né? Não tem ordem, não tem uma organização, é tudo de qualquer maneira. E por isso não produz, não rende. Entre os males que a preguiça produz está o prejuízo. O preguiçoso só toma prejuízo. O preguiçoso ele quer levar vantagem em tudo, mas ele só toma prejuízo. Porque a preguiça impede ele de até ter raciocínio rápido e lógico para prosperar. A preguiça é tão grande que ele não consegue enxergar oportunidades, só enxerga dificuldade. Provérbios capítulo 24, versículo 31 diz: eis que toda estava cheia de cardons, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedras estava derrubada. Foi assim que o autor de Provérbios viu a produção de uva do preguiçoso, né? Cheio de mato, cheio de urtigas, as escoras quebradas, caídas. Então vê que é coisa de preguiçoso, né? Não tinha nada cuidado, não tinha nada zelado. As plantas mal cuidadas, improdutivas, é coisa de preguiçoso. Dá para ver visualmente. As vinhas do preguiçoso estavam abandonadas e cheias de ervas daninhas, e ele não tinha nenhum lucro, não ganhava dinheiro com aquela produção porque estava mal cuidada. Então o preguiçoso ele nunca tem lucro, ele só tem prejuízo, só tem perda. Ele não avança, ele não prospera. O preguiçoso só toma prejuízo, porque ele não aprende nem dar valor ao que tem e ao que ganha, né? Não sabe dar valor, não compreende o valor das coisas. Na obra de Deus, se negligenciarmos os cuidados espirituais necessários, tudo pode se perder e as ervas daninhas tomam lugar da vinha de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 26, repreende a preguiça espiritual. Preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de meditar, preguiça de ir no culto, preguiça de congregar. Isso vai matando a espiritualidade da pessoa. Hoje eu não vou porque o preguiçoso ele fica procurando desculpa. O preguiçoso ele sempre tem uma desculpa pronta. Ele não tem aquela disposição. Então, cuidado com a preguiça espiritual. A preguiça espiritual ela é fatal para a sua comunhão com Deus. A preguiça espiritual acaba com a espiritualidade da pessoa. Então, rompa com a preguiça, fuja da preguiça, corra da preguiça espiritual para que possa viver bem. Eu não estou conseguindo orar 5 minutos. Ore 2 minutos. Se você orar 2, você vai encontrar força para orar 5. Eu não consigo orar 10 minutos. Ore 5. Se você orar 5, você vai encontrar força para orar meia hora. E assim vai. Eu não consigo ler mais do que 2 versículos da Bíblia. Então leia esses 2. Medite sobre eles, que você vai encontrar força e vai ler um capítulo inteiro. Quando pensar que não, você está no plano de leitura da Bíblia em um ano. Esse ano, de janeiro a dezembro, vou ler a Bíblia toda. Vou fazer o plano de leitura da Bíblia. E vence a preguiça que você consegue. Cuidado, então, com a preguiça espiritual. Um dos males produzidos pela preguiça é o sufocamento espiritual. A pessoa não consegue orar, não consegue meditar na palavra porque tem preguiça, porque fica ali rendido ao comodismo. Outro mal que a preguiça produz é a má impressão. Má impressão. Então, Provérbios 24, 32 diz: o que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. É visível quando a pessoa é preguiçosa, né? Então, quando a pessoa vai se apresentar no emprego, ali numa entrevista de emprego,
É uma das coisas que o entrevistador observa é se a pessoa é uma pessoa preguiçosa. Ele faz ali algumas perguntas, observa algumas coisas no comportamento da pessoa, que já diz se ela é preguiçosa ou não. E quando a pessoa vai para uma entrevista de emprego, quando ele chega, antes dele chegar na empresa, ele já está sendo observado. Do momento em que ligam para ele, né? Pega o telefone e o currículo, liga para ele e fala, vem aqui na empresa, então ali já vê se ele é disposto ou não, né? Às vezes liga para a pessoa, fala, vem aqui na empresa, a pessoa vai, chega lá e fala, não vai dar para te atender agora, volte à tarde. Aí a pessoa já fala, fui de manhã, mandaram à tarde, eu não vou lá mais. Então significa que é preguiçoso. Às vezes isso já é um teste para saber se a pessoa tem disposição ou não, se está querendo mesmo ou não. E aí a pessoa já acha, fui lá de manhã, mandaram ir à tarde, então não vou mais. Então é um sinal que está com preguiça, não quer trabalhar. Então já, nisso aí, eles nem perdem tempo entrevistando a pessoa. Nem perde tempo ali para entrevistar, porque sabe que é um preguiçoso, não vai servir. Já descarta na hora. É o primeiro teste que faz se a pessoa é preguiçosa ou não. Então já começa desde o contato. Às vezes liga para a pessoa e fala, retorna a ligação depois, tal. Aí a pessoa não retorna a ligação, ficou de ligar 1 hora depois, liga 3 horas depois. Então significa que não está muito afim de compromisso e responsabilidade. Então nisso a pessoa já é descartada. Então preste muita atenção na conduta, como Salomão orienta, a preguiça ela produz má impressão. Você observa a pessoa, vê que é preguiçosa. O jeito de andar, a postura, o jeito de falar, o tom de voz, você percebe que é preguiçoso, né? Então tudo isso é observado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então você que é cristão, você não pode causar a má impressão da preguiça. Você que é cristão, você não pode dar mau exemplo de preguiçoso. Pelo contrário, você tem que ser bem disposto, tem que ser prestativo, tem que ser útil, tem que ser ágil, tem que ter uma vida de ação para que você possa ter posições na vida. E nada de ficar mimando demais, porque senão a pessoa não aprende a viver. Tá? Adquirir uma certa idade, manda fazer algum servicinho, ali na frutaria do bairro, num comércio do bairro, algum serviço, vender alguma coisa, para a pessoa já sair da preguiça. Não que aquilo ali vai servir. É claro que todo dinheiro que entra ajuda, né? Dinheiro que entra é melhor do que dinheiro que sai. Então, é importante sim o dinheiro que entra, mas eu digo assim, não é pelo que vai ganhar ou pelo que vai fazer, é para que a pessoa aprenda a relacionar no mundo do trabalho, é para que a pessoa aprenda a viver, a ter algum tipo de produtividade, algum tipo de resultado na vida, né? Vai fazer curso profissionalizante, né? Vai para o Senai, para o Senac, para o IEL, para o Instituto Lorde, tem vários lugares aí que tem cursos, e alguns deles até gratuitos. Vai fazer curso, vai aprender alguma coisa, vai ser produtivo. Então ensina isso para os seus filhos, para os seus adolescentes, até mesmo para as crianças, para que sejam produtivos, né? Porque alguns jovens chegam a certa idade, até querem trabalhar, mas não fez um curso, né? Não sabe abrir o computador, não tem uma habilidade nenhuma, não sabe fazer um atendimento, não sabe atender um telefone numa empresa, que é diferente de atender em casa, atender o próprio telefone. Então tem que fazer cursos e fazendo treinamentos, aproveitar aí a fase que tem tempo e se ocupar com isso, né? Se ocupar aprendendo,
mesmo que não vai colocar em prática, faça um curso que pelo menos vai abrir a mente, vai abrir o entendimento, vai despertar, né? Ah, vai ter um curso de um exemplo aí, né, de panificação. Vai lá e faz o curso, né? Ah, não vou exercer a profissão, mas pelo menos fez o curso, aprendeu como é. Vai ter um curso de elétrica. Vai lá e faz esse curso de elétrica. Eu não quero ser eletricista, mas vai lá e aprende. Pelo menos você está exercitando a mente, está aprendendo alguma coisa, está desenvolvendo o raciocínio. Isso é importante, mesmo que você não vai desenvolver aquilo, o jovem não, é importante ele aprender, é importante ele saber fazer, para que possa ter uma vida ativa, para que possa ter um raciocínio ativo, para que rompa com a preguiça. Outro mal que a preguiça produz, conforme Salomão, é que rouba oportunidades da pessoa. Provérbios 6, versículo 9 diz: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Te levantarás do teu sono? Ensina, então, a criança, o adolescente, o jovem, a dormir dentro de um limite. Dorme até 9 horas porque vai dormir às 3 da manhã. O que estava fazendo até às 3 da manhã? Vendo coisa inútil na internet. Ora, se gosta então de estar ali na tela do telefone, do smart, do computador, então manda fazer um curso. Tem tanto curso gratuito, entra na plataforma ali do Senai, Senac, Sebrae, tem tanto curso gratuito que pode fazer pela internet, ao invés de ficar até 3 horas da manhã vendo besteira na internet, vendo coisas infrutíferas na internet. Então, vai estudar, vai fazer um curso, vai aperfeiçoar, isso vai tirar a preguiça, isso vai preparar a pessoa para o mercado de trabalho, vai capacitar a pessoa a, a fazer alguma coisa útil e produtiva. Então, é responsabilidade dos pais observar isso e colocar essa disciplina, impor essa autoridade e ensinar para que possa, então, evoluir. Porque às vezes os pais pensam que o ensino para o filho é só ir para a escola. Só vai para a escola e pronto. A escola, ela tem um nível de instrução, a não ser que seja uma escola técnica, né, como o IFRO e outras, né, que é escola técnica, ali já estuda aprendendo uma profissão. Agora, caso contrário, o estudo escolar ele tem uma finalidade de dar um tipo de ensinamento, um tipo de instrução para a vida. O restante a pessoa tem que buscar fora. Então tem aí adolescentes que não faz nada o dia todo e poderia estar fazendo um curso online, um curso presencial, um curso de alguma coisa para poder ter uma renda, ter uma profissão e se desenvolver e crescer para a vida. Então observa isso, instrua seus filhos nisso, cobre deles responsabilidade nesse sentido para que possa desenvolver, né? Vai ser bom para eles porque vão crescer úteis e produtivos, vão crescer sabendo ganhar dinheiro e sabendo administrar o que ganha, né? Não serão nem soberbos e nem pródigos, né? Que são os pródigos são os gastadores, né? Que só gasta, 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 gasta. E o soberbo é aquele que não gasta, né? Que vai só acumulando, acumulando e não compra nem para si mesmo, né? Não compra nem para si mesmo. Então tem que aprender a ter dosagem e equilíbrio em tudo, né? Bom, e a última parte da lição exorta contra a preguiça. São instruções contra a preguiça. Provérbios 12, 11 diz: O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Então, quem produz, quem trabalha, sempre vai ter uma sobra, sempre vai ter ali uma renda para alguma coisa, né? Hoje eu quero comer uma pizza, ele tem o dinheiro para isso. Né? Hoje, final de semana, quero assar uma carne, ele vai ter um dinheiro para isso. Porque ele trabalha, ele produz, ele administra com responsabilidade o que ganha. Então ele sempre vai poder ter aquilo que ele sente vontade, que ele deseja, né? Já o preguiçoso não, né? O preguiçoso ele vai na aba dos outros, aquilo que os outros têm, e ele mesmo não vai atrás, né?
Quem trabalha e se esforça, com certeza terá suas necessidades materiais supridas. Provérbios capítulo 13, versículo 11, fala sobre isso. Quem trabalha, produz, tem o que precisa. É claro, tem as exceções que são épocas difíceis na vida. Então, todos nós passamos por dificuldade. Quem tem muito, passa por dificuldade. Quem tem pouco, passa por dificuldade. Né? A pessoa que tem menos passa apuro porque não tem R$ 100. Aquele que é muito rico passa apuro porque hoje ele precisava de 100 mil e não tem 100 mil. Então, cada um no seu nível, todos passam por dificuldades e aflições. Vamos lá. Exortações contra a preguiça. A primeira exortação é a respeito do trabalho, que todo trabalho tem recompensa. Todo trabalho tem recompensa. Mesmo que a pessoa vai ganhar pouco ali, mas ele pelo menos está aprendendo com aquela profissão, está aprendendo com aquele serviço, está aprendendo até que certas coisas não devem se fazer. Né? Então, as coisas, às vezes as coisas que dão errado servem de exemplo, né? Serve para instruir a não errar mais, a não fazer mais errado. É, Quem trabalha, ele adquire como recompensa a independência financeira. Então, a pessoa que trabalha, ele tem sua independência, ele vai alugar um lugarzinho para ele vai comprar as coisinhas dele, ele vai é, bancar a sua própria despesa, a sua própria vida. Teve um apuro, corre, pede ali o socorro do pai e da mãe, né, que é assim mesmo. Os filhos estão sempre pedindo um socorro do pai e da mãe, por isso pai e mãe sempre tem que ter uma reserva, que mesmo que o filho já esteja independente, na hora do apuro ele corre primeiro atrás do pai e da mãe. É natural. Então, mas se ele está sendo produtivo, se ele tem uma independência financeira, se ele batalha, entrou em crise, é até saudável ajudar, né? Dá até satisfação em ajudar, porque sabe que é uma pessoa produtiva, que sabe que é só um momento, que é só uma dificuldade de momento, então vale a pena ajudar. Então, o trabalho ele traz recompensa. Todo trabalho dá recompensa, todo trabalho dá resultado. É só dedicar, é só buscar os resultados que eles vêm. Né? O trabalho ele afasta o sono. É por isso que eu estava dizendo agora há pouco, né? Mesmo que o trabalho não vai render muito financeiramente, é importante mandar o adolescente, o jovem, trabalhar, que ele vai aprender e vai romper com a preguiça. Porque senão fica naquele negócio, meu filho não vai fazer isso porque ganha pouco, meu filho não vai fazer isso porque é, não é um serviço para ele, e com isso vai ficando preguiçoso. Então faça, não é um serviço para ele, vai lá e faz, que ele vai, pelo menos vai aprender, vai romper com a preguiça, vai romper com aquela limitação, vai aprender a ser útil. Ah, vai ganhar muito pouco, não tem problema, mas pelo menos ele vai aprender que quando se trabalha e ganha pouco, tem que economizar mais. Né? Tem que procurar preços mais baratos para comprar. Não vai ser um gastador. Nisso ele vai aprender, nisso vai saber valorizar, vai saber dar preço à sua própria mão de obra com o passar do tempo, quando adquirir experiência. Então, tudo isso é válido, tudo isso é importante. E Provérbios capítulo 6, versículo 4 diz: Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Ou seja, desperta-se, tá? Não deixa o seu corpo esmurecer, não deixa a preguiça tomar conta, não deixa a sonolência tomar conta, mas desperte, desperte, vai fazer alguma coisa. Ensine seu filho a ler, né? Desde pequenininho, ensine a ler, ensine a ter uma vida de leitura. A leitura ela traz muitas instruções, né? Os livros traz muito conhecimento, então ensina a pessoa a ler, que a pessoa vai ser ativa. Né? Eu mesmo eu leio de tudo, né? Quando leio de bula de remédio ao rótulo de uma caixa de fósforo, leio tudo. Né? Se eu pego uma garrafa de algum produto, alguma coisa, eu leio o rótulo inteiro.
Leio tudo que está no rótulo. Você adquire algum tipo de conhecimento. Você pode não entender nada daquilo, mas você pelo menos sabe que aquilo existe. Você já ouviu em algum lugar. Então, a pessoa que tem o hábito de leitura, ele fica assim, ele sai lendo tudo, né? Compra uma lâmpada, é muito simples, tira a lâmpada da embalagem, enrosca ela no bocal e ela acende. Mas geralmente leio a caixa para saber onde foi fabricado, né? De onde veio aquela lâmpada, qual é a empresa que fabricou, o endereço, está tudo ali no rótulo. Está tudo no rótulo. Eu tenho mania de ler, eu leio tudo. Né? Leio tudo. Então, por isso que sempre já ouvi falar disso em algum lugar. Então, você vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo experiência e você vai rompendo com a preguiça. Você vai saindo dessa preguiça. O irmão Legilson até citou aí agora há pouco a preguiça para ler a Bíblia, né? Ah, dá sono, ler a Bíblia dá sono. Ler a Bíblia não dá sono. O que dá sono é a indisposição de aprender a palavra, né? Então, assim, a pessoa que está lendo a Bíblia e dá sono, o que acontece? Então, foi até bem pertinente essa lembrança, que é uma desculpa muito comum, né? A gente ouve muito isso. Ah, eu não leio a Bíblia porque dá sono. Mas leia outra coisa para ver se dá sono também. Se não der sono, então é porque a sua leitura da Bíblia não é cansaço, é indisposição, né? É falta de comprometimento. E então, se não pode ler um capítulo inteiro, leia uma parte. Né? Se não pode ler um livro inteiro da Bíblia, leia algumas partes, mas vai rompendo com essa preguiça espiritual, com essa preguiça mental, para que possa superar essa dificuldade. Né? Então, a leitura ela é muito importante. Então, aprenda a ler de tudo e ensine também seus filhos a ler de tudo. Né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Aqui nesse corretivo, ele está cheio de informações aqui, do lado o fabricante, código de barra, algumas instruções aqui do lado, até isso eu leio também, porque você adquire o hábito, né? Quando você adquire o hábito de leitura, você vai lendo tudo e você vai lendo cada vez mais rápido, né? Você vai adquirindo agilidade e a sua mente ela fica ativa para isso, a sua própria mente ela pede isso. Então aquilo que você faz com frequência, a sua mente vai pedir. Então se você pratica leitura, a sua mente vai pedir, ei, hoje você não leu. A sua própria mente vai te cobrar isso. A mesma coisa quem produz, quem trabalha. O preguiçoso ele fica ali morgado, então a mente dele acostuma com aquilo, a mente dele não cobra. Mas a pessoa que é ativa, a pessoa que produz, a mente dele cobra. Ele deita ali um pouco para descansar, passa um pouquinho, a mente dele lembra, opa, já descansou, vai trabalhar. Você já se desperta ali e vai, né? É tão natural, eu vejo assim, por exemplo, chego do trabalho, almoço, dou uma cochiladinha ali, mas a mente, ela parece que tem um reloginho. Né? Quando dá um determinado horário, ela te acorda e você levanta assim, opa, tem que ir trabalhar. Aí quando vai ver no relógio, está no tempo ali de sair e chegar a tempo do trabalho. A própria mente, ela já aprende a controlar o seu tempo, né? O seu tempo. É incrível como que a máquina humana, o corpo humano, reage quando você tem uma vida ativa, tem uma vida é, é, movida. Né? Então, uma das exortações contra a preguiça é mostrar que todo trabalho tem recompensa, todo trabalho vale a pena, né? Ou para ensinar ou para ter renda, para aprender ou para ter renda. O trabalho, ele afasta o sono, né? Quanto mais a pessoa produz, menos sono ele tem. Quanto mais a pessoa é ativa, mais disposição ela vai ter. É o contrário da preguiça, né? Quanto mais preguiça dá. Né? Quanto mais dorme, mais sono dá. E para quem é ativo é diferente, né? Quanto mais faz, mais tem vontade de fazer. Quanto mais produz, mais vontade tem de produzir. A pessoa fica elétrica, né? É importante também tomar decisões certas e urgentes, tá? Não fica protelando decisões, deixando para depois e só vai piorando a situação, né? Já despertar logo. O trabalho
ele deve ser tanto material quanto espiritual. Então você trabalhe para ter sua renda, trabalhe para ter seu sustento, ensine seus filhos a trabalharem para ser autossustentáveis, para que eles aprendam a ter independência financeira, né? Mesmo que você tenha condições, eu tenho dinheiro de sobra, eu vou dar uma mesada para o meu filho, ele não vai trabalhar não. Ele vai, toda semana eu dou um dinheiro para ele aí, tá beleza, né? Só que aí a pessoa vai acostumar com isso. Ao contrário, você tem que ensinar a trabalhar, que aí ele vai administrar o seu próprio dinheiro, o seu próprio ganho, e isso vai ser útil para a vida. Isso vai ser útil para a pessoa produzir. E também o trabalho espiritual, o trabalho na obra de Deus. Mesmo que a pessoa trabalhe muito, mesmo que a pessoa tenha muitas ocupações, mesmo que a pessoa tenha muita rotina, tire um tempo para fazer algo para Deus, né? Tire um tempo para o reino de Deus, tire um tempo para anunciar a palavra de Deus para alguém, para fazer algo para o reino de Deus, né? Se você tem um talento de música, tira um tempinho ali todo dia para ensaiar um louvor, tocar, aprender um louvor novo. Se você tem vocação para os serviços, então ajude lá no templo, né? Ajude na jardinagem, na reforma do templo, ajude. Se você não sabe cantar, não sabe tocar instrumento, não tem um domínio da palavra para poder falar, então faça outras coisas, tem muita coisa para fazer. Ajuda na reforma, na manutenção, ajuda em outras coisas que você pode fazer para você ser útil ali no reino de Deus, para você ser útil nas coisas espirituais. Isso vai te dando motivação espiritual, você vai se sentindo útil naquela comunidade, você vai se sentindo útil naquele grupo, você vai participando, você vai se envolvendo e você vai se despertando também para outros serviços lá que você pode fazer, né? Então, ocupe seu tempo também no reino de Deus, ocupe seu tempo também fazendo as coisas de Deus, né, para que possa fazer e desenvolver. Em várias situações na vida ministerial, eu já vi situações assim em que os pais, né, as mães vinham, pastor, minha filha é muito preguiçosa, meu filho é muito preguiçoso, não sei o que e tal. E aí começando a conviver com aquele jovem, com aquele adolescente, com aquela jovem, e você ali na igreja, você vai. Igreja tem muita coisa para fazer, né? Tem muitas coisas. E você vai dando responsabilidade, vai dando compromisso ali para aquele adolescente, para aquele jovem, e ele fica ativo, ele faz, ele produz. E quantas vezes eu já vi as mães chegar e falar assim para mim, né? Em casa, minha filha ou meu filho não faz nada, mas aqui na igreja faz tudo. Aí eu fico vendo fazendo de tudo, né? Qual é o segredo? O segredo é ensinar. O segredo é dar responsabilidade. O segredo é confiar que a pessoa vai fazer, que a pessoa vai dar conta, que a pessoa vai realizar. Porque às vezes os pais, por mimar demais, atrapalham a vida do filho ou da filha. Ai, coitadinha, ela não vai conseguir fazer isso, deixa que eu faço. Ai, coitadinho, não vai conseguir fazer isso, deixa que eu faço. E com isso a pessoa não desenvolve. E a própria pessoa quer ser útil, a própria pessoa quer ser produtiva, mas não acha ambiente para isso, não acha condições para isso. Então proporcione, dê condições para que possa então desenvolver, para que possa então crescer, para que possa então ter essa maturidade. E assim o nome do Senhor vai sendo louvado e glorificado, a pessoa vai desenvolvendo, crescendo, vai tendo prosperidade em sua vida pessoal e na sua vida espiritual, né? É notório que em nossos dias há certa acomodação na obra de Deus, causando sérios prejuízos para a obra de Deus. Em Romanos capítulo 13, versículo 11, já alerta sobre isso, né? Muitos não oram quando a orientação é orar sem parar, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Outros não evangelizam, né? Não pregam a palavra com ninguém, está ali batendo papo, conversando sobre tudo, mas não tem disposição de falar do amor de Cristo, não tem a disposição de chamar a pessoa para a fé, de despertar, de ter um diálogo com a pessoa sobre a vida espiritual.
Às vezes a pessoa está muito mais necessitada de falar alguma coisa da sua vida espiritual, a sua vida pessoal, do que o papo sem futuro que está rolando ali. Então, aprenda a ser útil também nessas coisas, orientando as pessoas, pregando para as pessoas, evangelizando as pessoas, para que possam assim, para que você mesmo venha se desenvolver. Então, os valores espirituais, eles não podem ser desprezados. Como falei no início, né? Todos que Jesus chamou estavam ocupados. Era agricultor, era cobrador de imposto, era era pescadores, né? Então todos eles tinham profissões, todos eles trabalhavam, todos eles tinham profissões. Então Jesus não chamou nenhum preguiçoso e ele vai chamar esse que está ocupado mesmo. Então a desculpa de dizer eu não tenho tempo, eu não sei fazer, não cola porque o próprio Deus instrui, né? O próprio Deus instrui. E começa fazendo as poucas coisas e logo vai estar fazendo muita coisa no reino de Deus. A conclusão da lição diz assim, né? Vamos ver aqui o que diz na conclusão. Somente com muito trabalho seremos vencedores em todas as áreas de nossas vidas. Precisamos confiar que tudo é possível ao que crê. Trabalha e avança na direção certa. Mesmo diante dos obstáculos da vida, se fizermos assim, desfrutaremos dos milagres e das provisões de Deus que nos dá a sabedoria para vencer o desânimo e a preguiça. O preguiçoso não tem parte no reino de Deus. Ele está convocando os trabalhadores para a sua seara e ele quer pessoas predispostas, pessoas animadas, pessoas abertas, pessoas que queiram fazer, pessoas que têm pouco tempo para se dedicar, mas esse pouco tempo é com qualidade, esse pouco tempo é com ânimo, é com vontade de fazer, com vontade de ver resultados. Então, vença a preguiça. Se você está acomodado, se você está preguiçoso, desanimado, vai fazer. Hoje nós estamos vendo assim a juventude, né? Muitos jovens e adolescentes deprimidos. Ai, tadinho, está deprimido. Ou coitadinho, está deprimido. Por que está deprimido? Porque não tem ocupação. Porque a mente não está ocupada. Porque não está fazendo um curso, porque não está fazendo um treinamento, porque não está trabalhando em algum lugar, mesmo que ganhe pouco, né? Não está trabalhando, não é útil, não é produtivo. Então a pessoa deprime, a pessoa se sente um inútil da vida, a pessoa se sente um vencido, a pessoa se sente um derrotado. Então vamos vencer, como vencer a depressão? Sendo útil, fazendo, ocupando. Se não tem um serviço, vai fazer um curso. Se não tem dinheiro para pagar, faça aqueles cursos gratuitos. Até pela internet tem. Então, busque ocupar a mente, busque ocupar os pensamentos, busque ser útil, busque aprender, busque fazer, busque ocupar seu tempo com coisas úteis. E nisso vencerá a preguiça. Que essa aula de hoje possa te instruir, possa te ajudar de alguma maneira. Se você conhece alguém que precisa dessas instruções, vamos salvar aqui, você copia o link e manda para essa pessoa, para que ela possa também ser abençoada. E que essas palavras possam engrandecer a todos. Amém? Oremos. Pai amado, bendito, soberano, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos, meu Deus, graça sobre nossas vidas. Rompe de nós toda limitação, toda preguiça, rompe de nosso redor também todo preguiçoso, ensina-nos a instruir os jovens, as crianças, os adolescentes de como ser úteis, de como ser produtivos. Em cada fase da idade, em cada fase da vida, todos podem ser úteis, todos podem fazer alguma coisa. Vamos, assim, meu Deus, crescer e desenvolver, não só na vida pessoal, mas também na vida espiritual e no reino de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz seja com todos e que você continue aí acompanhando as nossas aulas. As aulas anteriores estão também disponíveis no YouTube, no canal da igreja, que é IEMM TV. Vai lá no YouTube e digita lá IEMM TV, que são as iniciais da igreja, né? Igreja Evangélica Missionária Moriá. IEMM
TV. E inscreva-se na nossa página, sempre que colocarmos alguma coisa lá vai atualizar. E todas as aulas estão nas playlists, né? Criamos playlist para cada série de estudo e está tudo arquivado lá para que você possa ver, rever e indicar para outras pessoas. A paz seja com todos e vamos vencer a preguiça trabalhando, sendo útil, servindo ao reino de Deus e também fazendo tudo ao nosso redor. A paz seja com todos.